Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Prazer estar mais uma vez aqui. Agora eu vou poder falar nessa noite, né? Que no outro culto toda hora eu tinha que ficar me policiando, né? Falar nessa noite, tarde. Agora tem um pouquinho mais de liberdade. Mas que quem tem a liberdade nessa noite seja o Espírito Santo para falar diretamente aos nossos corações, para que venha nos renovar, para que venha plantar a semente no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, amém? Eu queria falar nessa noite sobre um livro que muita gente tem um certo medo, um certo receio, o famigerado livro do Apocalipse, que muita gente encara como um livro muito complexo, de certa forma tem um medo, é um livro muito figurado, tem muita simbologia. Realmente ele é um pouco complicado. Mas a mesma Bíblia no qual esse livro está inserido, ele fala através de Tiago, que quem quer sabedoria que peça ao Espírito Santo. E Deus em sua graça ele dá sabedoria. Ele nos abençoa em sabedoria. Vamos ler então o primeiro capítulo do Apocalipse. Não seria viável, obviamente, ler o capítulo todo, mas quem puder, é de grande valia. Então o primeiro capítulo começa da seguinte maneira: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e a paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça com cabelos brancos como lã branca, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando sua força resplandece.
E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. O livro do Apocalipse, ele já começa falando o que ele quer. Na primeira frase, ele já fala que é a revelação de Jesus Cristo. Muito pelo contrário ao que as pessoas acham, né? Um livro difícil de compreensão, um livro cheio de figuras, realmente. Existem figuras, existem a parte literal, às vezes a gente confunde o que é o quê. Só que para entender um pouquinho, eu queria voltar nos evangelhos. Uma dúvida que já foi minha, de repente a dúvida de mais alguém, ou alguém nem parou para pensar nisso e de repente vai pensar agora. Mas já pararam para pensar que existem 4 evangelhos que dentre eles citam alguns acontecimentos de formas repetidas entre eles? Será que dava para ser só um evangelho? Será que existe um propósito para cada um ser de uma forma diferente? Por que tem um fato que é narrado em Mateus e ele é narrado em Lucas, mas de repente tem um detalhe ou outro? O evangelho de Mateus, ele nos traz alguns detalhes que nos fazem referências, principalmente ao Antigo Testamento, às tradições judaicas. Então ele aparenta ser um livro preocupado com os judeus. Um livro preocupado em falar: ei, judeus, aquele Messias que nós temos a promessa desde o Antigo Testamento, que foi falado pelos profetas, aquele Messias que a gente tanto aguarda, ele veio, nós não o reconhecemos. E ele se foi. Nós não o aceitamos como quem ele era. Nós ficamos esperando um grande guerreiro que ia libertar do Império Romano. Mas ele veio dizendo que o império dele não era desse mundo, o reino dele não era desse mundo. E nós não o reconhecemos. E parece que Mateus tem essa preocupação. Pelo amor de Deus, judeus, ainda há tempo. Nós não reconhecemos. Por outro lado, Marcos, ele se volta um pouco para os gentios. O Daniel até falou, os gentios são aqueles que não são judeus. Então é como se a oferta fosse expandida a todos os povos da terra. E graças a Deus, porque essa misericórdia nos alcançou. Tantos anos depois e ela chega até nós. E Marcos tem essa preocupação. Ele parece ser um livro mais dinâmico. Jesus está aqui, depois está ali. E parece que passa mais rápido. Com essa preocupação de mostrar aos gentios que eles também têm acesso a esse Messias tão esperado pelos judeus. Por outro lado, Lucas, ou o Dr. Lucas, um médico, ele parece que ele está mais preocupado com questões detalhadas, com aspectos científicos. Ele narra inclusive o fato do Jesus estar orando um pouco antes da sua morte, no meio de grande aflição. E ele sua sangue, né? O seu sangue é misturado com o seu suor. Mas de repente chega o evangelho de João. E João, desde o começo, ele já está preocupado em mostrar a divindade de Jesus. Ele já começa o livro falando: e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele faz uma conexão com o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas se ele estava no princípio com Deus, então ele estava lá, ele era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Desde o começo, João já tem essa preocupação.
Independente se é para judeu, se é para gentil, ele tem preocupação de mostrar que Jesus é Deus. Apesar de ter se esvaziado de toda a sua glória, de não ter usurpado o lugar de Deus, ele se fez homem para cumprir o que ele tinha que fazer. Mas João tem essa preocupação. João era um companheiro de Jesus, estava ao lado dele em diversas situações. João, ele era aquele que até tinha orgulho de falar, né? Eu sou o amado, aquele que colocava a sua cabeça no peito de Jesus. Alguns falam amado, amável, de repente o jeito dele era cativante. Não sei esses detalhes, são especulações. Mas que ele era, de fato, essa pessoa que tinha intimidade com Jesus, isso nós não podemos negar. Isso é tão profundo que, de todos os apóstolos, o único que teve a sua morte natural foi João. A gente tem apóstolos sendo apedrejado, crucificado, decapitado, e João teve a sua morte natural. João, então, ele é levado até outros lugares, como a palavra apóstolo significa que é o enviado. Ele vai cumprir seu propósito, vai pregar sobre a palavra de Jesus, aquilo que ele foi chamado para fazer. Só que ele estava numa época de um imperador chamado Domiciano, e nesse momento ele é exilado, uma forma de um cala-boca para ele. Fica aí que ninguém vai te ouvir. Imagino que João já não era mais aquele garoto, obviamente, já tinha um pouquinho mais de idade, e ele estava lá na ilha de Patmos, e de repente acontece isso que a gente acabou de ler. O que é já importante desse início? Que as melhores revelações são feitas para aqueles que têm mais intimidade com Jesus. Essa é a revelação do livro do Apocalipse. O foco principal do Apocalipse não é para falar do fim do mundo, não é para falar que o diabo está derrotado. Ele vai falar porque é inevitável. Mas o foco do livro do Apocalipse é revelar quem Jesus é. Ele já começa falando a revelação de Jesus Cristo. Se a gente perguntar aqui, quem é Jesus? Meu Senhor, meu Salvador? Cada um daria uma explicação diferente. E o livro do Apocalipse, ele traz diversas características. Ele fala que Jesus é fiel testemunha. Ou seja, você pode confiar na palavra de Jesus. Ele é testemunha que não mente. A revelação que ele nos dá é a revelação verdadeira. Ele é o primogênito dos mortos. Meu Deus, que negócio confuso. Por que ele é o primogênito dos mortos? Porque foi ele que morreu, que ele ressuscitou e pegou a chave da morte e do inferno. E é ele que promete para você que se você for fiel até o fim, você vai ressuscitar e reinar junto com ele. Isso a gente vê no livro de Apocalipse. E além disso tem várias revelações. O livro fala, no terceiro versículo do primeiro capítulo que nós lemos, bem-aventurado o que lê, os que ouvem e guardam a palavra. Eu vejo aqui em dois aspectos distintos, num tempo mais antigo, os nossos irmãos do início da igreja, eles não tinham o mesmo privilégio que nós temos hoje de ter uma Bíblia e carregar para onde nós quisermos, de ter uma Bíblia no celular, que às vezes a gente pega um ônibus, está esperando, a gente consegue ler a palavra de Deus enquanto está num trajeto. E a Bíblia fala aqui que João recebeu a missão de escrever
aos anjos da igreja o que ele estava vendo. Nós vimos também quem são os significados ali. E o anjo, ele tem um significado de um mensageiro. Quando nós vemos na Bíblia o anjo, ele vai dar uma mensagem para alguém, ele vem com essa característica. E na igreja, o mensageiro é o pastor. Então ele recebe essa palavra, eu imagino naquela época, ele recebe a carta, e é ele que lê. Toda a igreja ouve. Só nisso já traz uma promessa de uma bem-aventurança. Bem-aventurado o que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra de Deus. Os que guardam no seu conhecimento e os que guardam no seu coração e praticam. Porque não adianta eu guardar se eu não faço aquilo que eu sei que tem que ser feito. E o outro aspecto é nos nossos dias, que é muito mais fácil, que todos nós podemos ler. Nada impede também de ler para que outros ouçam, certo? Há tantas pessoas carentes de ouvir. E a mesma Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu creio que essa palavra de bem-aventurança, ela alcança muito mais do que a gente imagina. Às vezes a gente fica com aquele receio, isso aqui não vai dar em nada. Imagina se João recebe e ele não escreve o que ele recebeu. Quantos milhões de pessoas deixariam de ser abençoadas? A quantos milhões de pessoas Jesus deixaria de ser revelado? Existe até uma estratégia do inimigo que nós não tenhamos o prazer de nos aprofundar no livro de Apocalipse. Por quê? É um livro que já conta a sua derrota e a vitória de Jesus Cristo e de todos aqueles do seu reino. A nossa vitória. Eu até falei no culto anterior, quando a gente era menor, a gente arrumava uma confusão que não dava pra gente, a gente correr pro nosso pai, né? E a gente não queria nem saber se nosso pai era maior ou menor que o pai do outro. Mas a gente corria e o nosso pai que se vire. E a boa notícia é que agora a gente nem precisa ter esse medo, porque não existe um pai maior que o nosso pai. Não existe em lugar nenhum. Então você, não é para arrumar confusão no nosso mundo natural. Veja bem, chega lá fora e arruma uma confusão e fala que foi eu que mandei. Mas entenda, a nossa briga, a nossa batalha não é natural, ela é sobrenatural, ela é espiritual. E aí sim, aí você pode arrumar briga, que o seu pai vai te proteger. Amém? E ele fala, eu sou o alfa e o ômega. O livro do Apocalipse, ele foi escrito no grego. Era o idioma mais famoso, o mais divulgado na época. De repente, nos dias de hoje, seria o inglês. Ou para facilitar a nossa compreensão, se fosse escrito no português, talvez João fosse escrever, eu sou o A e o Z, que é a primeira e a última letra. Mas o que isso quer dizer? Como nós lemos, ele estava lá no princípio com Deus. Jesus já estava lá. E ele está no final. Ou seja, nada foge do controle dele. Durante todo esse intervalo, tudo está sob o controle de Jesus. Por mais que você ache, não, isso aqui não dá para mim. Isso aqui extrapola as minhas forças, minhas condições. Mas você não precisa se basear na sua força. Você tem que se basear naquele que te enche de força. Naquele que fala que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. E ele convida a jogar sobre ele. Jogar suas ansiedades, seus medos, seus receios. Ele te convida para que você o use nesse aspecto. Para que você se derrame nele. Que maravilha! Eu posso repousar sem medo, porque o próprio Jesus me convida a fazer isso. E a gente vê durante o livro do Apocalipse, e já no primeiro capítulo,
que o número 7 ele se repete por várias e várias vezes. O número 7 ele é encarado como o número da perfeição, o número da plenitude. Nós vamos ver os 7 castiçais, as 7 igrejas, as 7 trombetas, os 7 selos. E no final do capítulo ele dá uma explicação ali dos castiçais. E fala o seguinte: eu vi um filho semelhante ao Filho do Homem que passeava no meio dos 7 castiçais. O próprio Jesus se identificava como o Filho do Homem e passeava no meio dos 7 castiçais, passeava no meio das 7 igrejas. Essa plenitude que significa o número 7, eu creio que ela não se refere somente às igrejas da igreja primitiva, aquelas 7 igrejas que nós lemos, que existiram realmente. Mas cada uma tem uma característica diferente. E elas se encaixam inclusive nos nossos dias. Então, se o Filho do Homem passeava no meio desses 7 castiçais, é porque ele passeia no meio de nós, no meio da igreja. É porque o Filho do Homem, aquele que a gente leu que era, que é e que há de vir, ele ainda passeia no meio de nós. E isso ele mesmo falou. Ele falou que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria ali. Ele falou que o que fosse ligado na terra seria ligado no céu. Ele nos falou isso. E a misericórdia de Deus é tão grande que você não tem para onde escapar. 2 ou 3, mas e se for um só? Aí, meu irmão, você tem o Espírito Santo que mora dentro de você. O Espírito Santo que você pode buscar, você pode ter intimidade, você pode ter novas revelações, você pode se colocar à disposição de Deus para que Ele te use da maneira que Ele queira. Como nós cantamos aqui no começo, né? Usa-me, Senhor. Mas para isso a gente precisa se colocar à disposição. Isso tudo a gente está vendo no livro, que às vezes a gente tem um medo de chegar perto dele. E a gente começou a ler o primeiro capítulo. Essa questão da oração, ela é tão forte que às vezes a gente não entende o poder que tem a nossa oração. Para o próprio Jesus falar que o que a igreja ligasse na terra seria ligado no céu, a gente tem que ter a noção de que a nossa oração ela tem o poder de subir ao céu como um incenso e mover o sobrenatural. A nossa igreja unida, em clamor, ela consegue restaurar vidas, casamentos. Ela tira filhos das drogas. Ela restaura vidas que acham que não tem mais solução, que acham que chegou o fim da linha. A gente vê tantos milagres na Bíblia e às vezes a gente acha que uma coisa simples é difícil. A gente vê o mar vermelho ser aberto, o povo passar com o pé enxuto. E depois que uma multidão com idosos, com crianças atravessa, vem o exército de Faraó e o mar se fecha, o exército é derrotado, sem uma espada ser levantada. A gente vê um povo cercado e de repente quem está cercando é derrotado por eles mesmos. Eles entram em conflito, eles mesmos se matam. A gente vê tantos milagres que Jesus operou e a gente fala que Jesus é o mesmo de ontem, Ele é hoje e vai ser para sempre. E a gente duvida do próprio milagre que a gente precisa.
Deus tem coisa mais importante para fazer, minha causa... Enquanto Ele mesmo nos convida a levar os seus problemas até Ele. Clame a mim e responderei. Vamos projetar, por favor, o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, bem famoso, mas é um versículo bem curtinho, e tem muito a ver com isso que a gente está falando, que diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Mas eu cometi uma falha que não tem pecado. Mas Deus é misericordioso. Você tem um advogado fiel, que Ele vai te defender. O que você precisa fazer? Se arrepender, abandonar o seu pecado e pedir a Ele. A gente vê no livro de Jonas, aconteceu algo muito semelhante. Um povo bárbaro, cruel. Jonas recebe a missão, fica com medo. Acredita até com raiva também, porque aquele povo era mau. E no entendimento dele, aquele povo não merecia misericórdia. Mas quem somos nós para julgar quem merece misericórdia ou não? E Jonas vai, prega, tenta fugir. A história acredito que a maioria conheça. E aquele povo é salvo. Se aquele povo cruel, se aquele povo que fazia tanta barbaridade a ponto do profeta de Deus fugir, se aquele povo foi tocado, se arrependeu, jejuou e foi salvo do destino que eles teriam, imagina você que é filho de Deus, imagina você que o reconhece como seu Senhor e Salvador. E às vezes você pode até se perguntar, mas se é para ser revelado, por que é um livro tão complexo, tão difícil de entender? E o próprio Jesus falava por meio de parábolas. Vamos ver se dá tempo aqui. Pode projetar, por favor, Mateus 13, versículo 10. E cercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram no mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam. Pode passar? Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Só até o 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Aqueles discípulos tinham a oportunidade de estar junto com Jesus, aprendendo com o próprio Mestre, vendo aqueles sinais e maravilhas. Eles estavam próximos. E aí Jesus fala: olha quantos profetas queriam ter essa oportunidade e não têm, não tiveram. E nós também. Depois que Jesus faz a promessa, e é assunto aos céus, Ele manda o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos alcança. O Espírito Santo vem habitar conosco.
uma partezinha de Jesus em nós. Já parou para pensar nisso? Jesus, obviamente, não está como estava naquela época, através dos seus discípulos, pregando aqui na terra. Mas Ele se conecta conosco. À medida que nós temos mais intimidade com Ele, mais é revelado, mais nos é exposto, mais nós aprendemos. Naquela época, então, o imperador Domiciano, como eu falei, ele tinha tentado calar a voz de João. E de repente até você se sente assim também. Mas eu já fui usado em palavras, Antigamente era mais fácil eu falar de Jesus para o meu vizinho, para o meu companheiro de trabalho. Parece que eu estou bloqueado. Eu servia na obra de tal forma, ensinando as crianças. A seara é grande, tem missão para todo mundo. E aí você se sente assim. E eu quero te dizer, até quando o inimigo tenta se levantar através do imperador e exilar uma boca de Deus que pregava por tudo aquilo, Deus levanta uma outra maneira de abençoar e muitos mais foram abençoados. E de repente ele é arrebatado, ele sente um cutucão no ombro dele e fala: agora você vai escrever o que você vai ver. E ele escreve um livro da revelação, revelando tudo que Jesus é, tudo que vai acontecer, toda a vitória de Deus. Revela nos detalhes. E assim como foi feito com João, se você acha que tem uma parte sua que não está fluindo, peça a Deus que mesmo que você ache que essa parte não está fluindo, Ele vai levantar uma outra parte até mais ousada. E você vai ser levantado nessa igreja, na igreja de Cristo. Não digo nem nessa igreja, não quero dizer na igreja, mas na igreja, no corpo de Cristo, que nós trabalhamos em prol do reino. E para finalizar, o livro fala sobre os 7 castiçais, dependendo da versão, os 7 candelabros, que nos refere, que nos direciona. Naquele tempo, o pessoal acendia as velas para iluminar. E a igreja também, ela tem essa representação. Se você está no escuro e tem uma lamparina, um candelabro, ou o que for, você tem uma luz, você não vai esconder essa luz embaixo da cama ou embaixo de uma mesa. Você vai colocar num lugar alto para que essa luz alcance o máximo que puder. E onde a luz alcançar, as trevas são dissipadas. Onde a luz chega, as trevas se afastam. E nós vimos aqui que os 7 candelabros são as 7 igrejas. E as igrejas nos alcançam até os dias de hoje. A igreja de Cristo somos nós. O livro nos incentiva a avançar. Avançar até o reino das trevas. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Davi escreveu, quando tinha aquele grande desafio do gigante: você vai lá? Ele é. Porque quando um leão, um urso, ele vai lá e pega a minha ovelhinha, eu vou lá atrás. Eu recupero a minha ovelha, eu detono com eles. Porque Davi era ousado, Davi sabia quem ele era em Deus. E assim como ele avançou, e ele recuperava essa ovelha, que nós possamos ser assim. Que nós possamos avançar, que nós possamos ganhar terreno, que nós possamos ganhar vidas que estão perdidas. Tem gente que fala até que vem para a igreja com medo do juízo final, do que vai ouvir. Só tem 2 caminhos. Fatalmente alguns vão ouvir
o que não gostaríamos, né? E cresce de importância que nós façamos com que o maior número de pessoas possam ouvir aquilo que nós também vamos ouvir. Vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Que nós possamos ter compaixão, assim como Jesus tinha. As pessoas não queriam nem chegar perto do leproso. Jesus ia lá, tocava no leproso e o leproso era curado. Jesus não tinha medo de se aproximar do pecador. Ele só incentivava o pecador a abandonar o seu pecado, a se arrepender e a segui-lo. E assim a igreja vai crescendo. Infelizmente, alguns vão ouvir, está escrito, mas eu creio que o nosso papel aqui, nessa batalha, é conseguir cada vez mais o maior número de vidas, para cumprir aquele propósito de Jesus. O que está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu não sei o que falar. Eu não sei se eu pregar, alguém vai ser salvo. Eu não tenho as palavras certas. Mas nós não precisamos ter as palavras certas. Nós só precisamos nos colocar à disposição. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele precisa de gente que possa fazer a sua obra, que possa avançar no reino das trevas, que a gente possa levar a luz cada vez mais longe, que a gente possa dispersar as trevas e para que a gente possa ganhar terreno. Amém? Apesar de ter lido só um capítulo, eu espero que, se a sua imagem do livro do Apocalipse antes era de um livro que a gente deve evitar, quando o pastor vinha aqui pedir, abra sua Bíblia em Apocalipse, o pessoal até se benzia. Deus me livre. Eu quero te convidar a meditar sobre esse livro. É complexo? É. Tem muitas figuras? Tem. Mas Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele nos convida a pedir sabedoria a Deus, que Deus em toda a sua misericórdia Ele nos dá. Mas nós precisamos pedir, nós precisamos mergulhar, nós precisamos nos colocar com esse desejo de aprender cada vez mais. E que a cada dia seja revelado mais de Deus sobre nós, amém? E que cada dia sejamos mais íntimos. E que cada dia avancemos mais. E que cada dia consigamos bater o propósito de Cristo. E que tenhamos o coração segundo o coração de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que venha nos encher de sabedoria a cada dia. Amém. Amém.